Muito bom dia. Hum, Feliz que a gente tem mais esse encontro, mais essa oportunidade de troca aqui. Durante esses dias todos, tem um tópico que vem, é como se ele emergisse, e depois ele volta para o fundo dessa consciência que a gente vem trabalhando, que é o corpo físico. Dentro desse trajeto, cada vez que a gente toca nesse corpo no grupo de partilhas, de alguma forma a gente tem alguma reflexão nossa, de cada um de nós, e a gente vai trocando tudo isso. Eu acho muito bonito o jeito que o grupo todo se movimenta para que cada uma e cada um de nós possa olhar um mesmo objeto de estudo a partir do seu ponto de vista e contribuir pela visão do outro. Esse é o poder de uma comunidade. A gente precisa constantemente lembrar, a gente não está numa comunidade, numa sanga que está com um mestre vivo, a gente está recebendo isso dentro de um campo. Então é muito importante nessa comunidade que a gente possa trocar, que a gente possa compartilhar esses olhares, que a gente possa realmente se impactar mutuamente para ter mais firmeza no caminho. Então eu absolutamente estimulo que a gente possa ter essas trocas. Muitas vezes o mesmo ensinamento, e a gente vê isso em diferentes doutrinas, quando exposto de forma de palavra, com palavra diferente, às vezes com ênfase, com tom diferente, a gente entende. Aquilo cai na gente num lugar diferente do que na primeira vez, e cai, aterriza, solidifica, concretiza. Então é sempre muito bonito que a gente tenha essas partilhas e eu estimulo muito de novo. Então, dentro disso tudo, esse corpo físico aparece e volta. Começo também aqui lembrando dessa grande mestra que irradia para nós, que é a Jetsuma, que ela teve um momento na trajetória dela que ela teve uma indagação muito importante, na minha humilde opinião. E todas foram, absolutamente, mas essa em especial, vindo de uma monja, chama atenção. Ela pergunta para o mestre dela: por que a gente tem um voto celibatário se existe um caminho para a iluminação através do sexo? E que esse caminho, inclusive, é comentado, falado. Então, como que é, ou seja, como que se justifica? E o mestre dela diz, porque você precisa ser um mestre para praticar esse caminho. Pelo seguinte, a gente já tem uma tendência a se apegar aos prazeres, não é assim? Ou alguém, ou seja, tem alguma dúvida disso. E eu não preciso falar de prazeres a nível de orgasmo. Eu posso falar do prazer de comer um chocolate. Eu posso falar do prazer de comer um pão. Quem já tentou cortar carboidrato sabe do que eu estou falando. E não é alguma coisa exatamente saudável. Mas vocês entendem, ou seja, o prazer ele tem muitos lugares de influência na nossa vida. E imagina a gente fazer um caminho através do prazer. A gente precisa ter uma consciência que, comumente falando, a gente não tem. E se a gente tivesse, seria muito mais fácil para a gente parar o chocolate, parar o açúcar, parar. E esses são prazeres, ou seja, pequenininhos do dia a dia. Imagina algo que pode crescer, inclusive levando a gente a ter mais vaidade, a participar de mais capricho. Então, o que a gente conclui com isso? Que existe um grande poder no corpo físico. A gente também pode observar em diferentes doutrinas que esse corpo físico ele é mantido como que, inclusive em algumas frentes, ele é dito como a prisão do espírito. E eu gostaria aqui de lembrar a gente que, embora a gente acredite que ele seja a prisão do espírito, muitas vezes, porque isso está lá embaixo, outra vez, nessas consciências que nesse sistema de crenças que acaba ficando em lugares que a gente não enxerga diretamente, mas na nossa ação a gente vê. Esse corpo, como uma prisão, a gente desconsidera que justamente através dele a gente consegue a iluminação. Porque doutrinas diferentes também falam para nós que é na Terra, ou seja, no único lugar que a gente de fato encarna, que a gente é capaz de navegar, de percorrer um caminho evolutivo rumo à iluminação. Então, será que esse corpo é de fato uma prisão? Ou será que esse corpo é um passaporte para a nossa libertação? Quando a gente muda o jeito que a gente trata esse corpo, o nível de somatização que a gente tem nele também diminui. Você imagina a gente viver acreditando que a gente está preso e que a gente tem que conviver com aquela prisão. Que coisa horrível, que lugar horrível para se viver. E automaticamente esse tipo de pensamento
que gera efeito no corpo físico, que gera efeito nas emoções, vai fazer com que a gente tenha uma relação insalubre com esse corpo físico e que absolutamente não dê muito valor para ele, quando outra vez ele pode ser usado como um passaporte. É dito também, então as doutrinas têm um olhar que muitas vezes isola o corpo físico, porque o corpo físico é um lugar perigoso. Concorda? Ou seja, no corpo físico pode ter vaidade, como a gente falou. No corpo físico, a gente pode ter esse espaço para ceder para o prazer e ser dominado por ele. No corpo físico, a gente tem os sentidos, os órgãos sensoriais, que permitem é o templo da alma, exatamente. Que permite esses sentidos que a gente seja muitas vezes levado por eles quando a gente não está consciente, quando não existe autodomínio nenhum. Então, ao mesmo tempo que ele tem todo esse poder, ele não é falado, é como se a gente trancasse ele em algum lugar. Só que a gente precisa também olhar para o nosso caminho, e eu sempre tenho muita confiança que quando a gente se predispõe a acordar num horário desse, a fazer os estudos que a gente faz, a gente já entendeu que a gente precisa de algum autodomínio, mesmo que a gente não tenha esse autodomínio sempre. Então, a gente já pode falar desse corpo físico num lugar mais sagrado, onde a gente não tenha medo dele. Porque eu noto que em algumas doutrinas, independente, ou seja, de qual doutrina, existe um certo medo de falar, não vamos falar no corpo físico, o corpo físico é um pecador. Então vamos colocar ele, vamos isolar esse corpo físico. E a gente precisa levar em conta que tem coisas que a gente muda no nosso pensamento, a partir desses esforços e práticas que a gente comentou, esse mapa que a gente comentou ontem, tem coisas que a gente muda também no nosso coração, também através dessas práticas todas. E o budismo tem um olhar muito bonito sobre isso, porque ele associa elementos diferentes aos chakras, que estão conectados a um cinturão dentro do que é o corpo físico, e que a gente basicamente pode purificar esses elementos para influenciar o corpo físico. Da mesma forma que quando, por exemplo, a gente olha um lugar que tem água poluída, ou um lugar onde a gente precisa plantar mais, por exemplo. A gente olha tudo isso para quê? Para equilibrar. Então, se a gente equilibra o nosso contexto como um todo, a gente automaticamente vai ter uma mente, um coração e um corpo físico mais disponíveis para a virtude, que é um caminho, que é um traço do caminho, a virtude, que a gente precisa provocar em nós, que tem a ver com a retidão, que tem a ver com o Dharma. O fato é, esse corpo físico, quando ele não é tratado dessa forma, que ele é uma prisão, que ele é uma coisa ruim, quando a gente consegue ver o prazer sem o apego, quando a gente consegue amar sem o apego também, a gente tem nesse corpo físico uma forma de chegar a mudar lugares sutis. Porque, de fato, o sutil influencia o denso. A gente está vendo isso, existe uma causa ali atrás. Mas, às vezes, a gente não sabe como mexer nesse sutil. A mente é um grande exemplo disso. Como que a gente influencia a mente? Através do corpo físico. Através do quê? O que que a gente faz todo dia aqui quando fecha o olho? Respira consciente. Então, a gente tem um caminho através do grosseiro para o sutil. Só que a gente precisa aprender a usar essa máquina. E às vezes eu cito um professor meu de bastante tempo, que ele falava que a tecnologia, a máquina, o carro era sempre de ponta, mas o motorista dava vergonha. É isso, a gente foi colocado numa super máquina e a gente não sabe dirigir. E aí a gente começa a culpar a máquina, porque a gente não consegue olhar para nós e falar, ainda não dirige bem esse carro. Então, partindo do princípio que existe uma conexão corpo e mente, a gente pode também, partindo desse princípio, em vez de ignorar esse corpo físico, usar esse corpo físico na nossa trajetória. E usar esse corpo físico com a consciência de que ele vai envelhecer e de que eventualmente a gente vai desencarnar. E que o momento da morte, assim como um momento de extremo prazer, é um momento onde, mesmo a mente falando, ela não tem mais importância. Pensa no momento de um orgasmo, o momento de um chocolate, o momento de um prazer qualquer, sensorial. A mente já não tem mais importância que ela tem quando a gente está fora. Ou seja, esse prazer de presente momento, ele não para a mente, assim como ele não para o coração, porque o coração continua batendo. Concordam? Só que a atenção nossa transcende isso. Então é um baita
é uma baita de uma oportunidade para a gente conectar com alguma coisa sutil. Que existe essa conexão corpo e mente, a gente precisa ter clareza. E a gente não precisa de um estudo no budismo, na psicologia, na psicoterapia, não precisa. Por que isso? Porque quando você está triste, sai uma lágrima do teu olho eventualmente. Então você sabe que existe uma conexão. Quando você está feliz, ou dependendo do que você está falando em relação ao que você pensa, em relação ao que você sente, aquilo vem no teu corpo. Quando a gente tem medo, a gente solta cheiros no corpo que de repente a gente conscientemente não sente. Mas quando a gente está perto de alguém, a gente consegue perceber, até mesmo na concentração dos olhos. Não é assim? Quando ele está tremendo, quando a gente fala com alguém que está muito nervoso, a pessoa olha para baixo, olha para cima. Ou quando a pessoa não consegue falar olhando para nós, verdadeiramente olhando para nós. Ou quando a pessoa não nos dá atenção e, dependendo disso, ela aponta o peito para um lugar ou para o outro. Vocês já perceberam quando a gente está muito interessado em algo, alguém, a gente vira o peito da gente, no peito da gente está o nosso coração. Então a gente não pode mais ignorar o fato de que o corpo físico, ele é um professor. Ele é um grande mestre. Só que existem passagens nesse corpo físico que a gente precisa aprender. E porque a gente foi doutrinado que esse corpo físico, na verdade, é temporário, que ele pode ser a causa da queda do espírito, que ele é essa prisão, a gente não liga para ele. A gente não dá atenção para ele, a gente não nutre ele corretamente. E aí, esse corpo físico que a gente já viu que é capaz de influenciar, então o nosso pensamento, a nossa emoção é capaz de fazer a gente chorar e sorrir. Agora, também é verdadeiro que quando, por exemplo, a gente vai para uma aula de dança, a gente vai para uma prática de yoga, a gente vai para algum movimento do corpo físico, a gente alinha esse corpo físico e depois a gente se sente melhor. Ou ninguém nunca aqui foi, por exemplo, nadar no oceano, no mar, e quando voltou, se sentiu melhor. Teve a mente mais lúcida, teve as emoções pacificadas. Então, a gente ignorar que existe um caminho do grosseiro para o sutil, a gente não pode mais. Nessa altura do campeonato, a gente já tem essa consciência. Então, a grande questão é o que a gente faz com esse corpo físico. E o que a gente faz com esse corpo físico, inclusive, para que a gente consiga sentar em paz para meditar. E não que a gente sente e automaticamente a gente sinta o nosso corpo doendo inteiro. E se existe uma dor no corpo, a gente também precisa usar isso dentro do nosso caminho para entender o que de fato aquela dor representa, o símbolo daquela dor para nós, como a gente falou no outro dia também, o que isso significa, o que isso quer me dizer. Porque existe, obviamente, a dor daquele joelho, daquela lombar, existem vísceras, existem órgãos que vão adoecendo. Agora, o que aquela dor, o que aquele adoecimento quer dizer para nós? Muitas vezes o prana deixou de circular e sem prana, sem vitalidade, todo o corpo começa a acelerar a morte. E aí essa descida que a gente tem, que é absolutamente normal, que a gente vai morrer, vira uma queda brusca, como se a gente estivesse despencando de um abismo. Então a gente precisa fazer com que esse caminho para a morte, em vez dele ser uma corrida em queda livre para um abismo, que a gente possa diminuir para ir consciente. E se a gente perde a vitalidade, se a gente deixa de alimentar esse corpo, inclusive com emoções e pensamentos positivos, esse mesmo corpo físico vai tirar a gente do caminho e, em vez de oferecer para nós ferramentas para a gente chegar no destino do caminho. Porque quando a gente adoece, gente, a gente precisa ser um mestre para não cair junto com o corpo físico. Não é assim? Todo mundo aqui já deve ter tido uma gripe, que seja. E na gripe é muito mais difícil, porque dói tudo. Hoje não dá para meditar. Dá, só que vai meditar de outro jeito. Hoje não dá para praticar yoga. Dá, só que vai praticar yoga de outro jeito. Agora, quando a gente quer fazer tudo igual, todos os dias, com o corpo físico, é onde o corpo físico não vai conseguir. Então, o que aquilo quer me dizer? E como eu consigo me manter no caminho, mesmo quando essa decadência vai acontecer naturalmente?
A gente não pode ignorar essa conexão corpo e mente. E a gente não pode ignorar que esse corpo muitas vezes consegue equalizar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, é importante que a gente tenha um cuidado com ele e que a gente entenda o que ele quer dizer para nós quando certos aspectos dele doem, quando certos aspectos dele nos chamam a atenção. Como, por exemplo, a gente pode comer algo e aquilo ser indigesto para nós. A gente pode estar, eventualmente, com uma dor causada por algo que a gente fez e outras dores que a gente fala, não sei o que aconteceu, que isso está doendo. O que isso quer dizer para nós? E aí, lembrar que esse corpo físico está suscetível também aos chakras, mas ele também influencia os chakras. Quando a gente pratica yoga, a gente faz movimentos de abertura de peito que a gente eventualmente chora, a gente entra em catarse. E aí, quantas coisas vão guardadas nesse coração que a gente não trata, não vê? Quando a gente fala da mente, de subir para o chakra coronário, a gente precisa entender que além da mente existe a consciência. E é isso que a gente quer aqui. No Shivananda, no método de yoga, num professor, enfim, que deixou um sadhana, um mapa para nós, ele começa sempre por aqui. Para tentar a primeira coisa, ou seja, ele começa a prática como uma invertida sobre a cabeça, que geralmente nos outros métodos e traduções está sempre para o final. Ele começa por aí e ele diz, ele deixou para nós com a esperança de abrir o nosso coronário para a gente conseguir receber o ensinamento. O fato é que a prática de yoga, ou a prática física, vai mexer com todo esse corpo físico, que a gente precisa fazer as pazes. A gente precisa fazer as pazes. Se a gente encarnou num corpo físico feminino, num corpo físico masculino, a gente precisa fazer as pazes com ele, porque a gente vive numa sociedade que objetifica a gente sendo homem ou sendo mulher. E tudo isso vai ficando no nosso inconsciente também, como se existisse uma luta para aquele corpo parecer de uma outra forma, para ele agir de outra forma, para ele ser de outra forma. E se a gente conseguisse entender da mesma forma que a gente está buscando a natureza da mente, buscar essa natureza do corpo físico, aonde ele é real potência, para que ele possa ajudar no caminho espiritual, a coraça no corpo físico. A gente muitas vezes, isso é tão real, Rosana, grata por trazer essa coraça do corpo físico, que inclusive parte do caminho é a gente poder remover, porque a coraça, no primeiro momento, vem para defender a gente do que a gente não gosta. Só que, eventualmente, ela defende a gente também do que a gente gosta e precisa. Por exemplo, o amor. Por exemplo. E se a gente não consegue sentir o amor, se a gente não consegue receber o amor e entregar o amor e para além do romântico, como a gente já comentou, tudo fica muito mais difícil no caminho. Porque me parece que diferentes doutrinas sempre tenham isso como destino. Inclusive, eu vi outro dia, era na verdade um poeta falando que a lição última e primeira, que a lição transcendente é a gente aprender a amar. Agora, se a gente se fechou inteira, como que a gente vai fazer isso? Então, é fácil também a gente olhar e pensar e deduzir e chegar à conclusão que, do mesmo jeito que esse corpo físico, então, influencia os nossos chakras e os nossos chakras influenciam esse corpo físico e que a mente e o coração estão ligados, esse complexo inteiro. É também importante a gente lembrar que esse corpo físico tem um mapa para como a gente pode curar aspectos mais sutis. Alguém aqui já foi em acupuntura? Já deve ter escutado falar, com certeza. O que é a acupuntura? É a cura, ou seja, por pontos específicos que levam a gente para outro lugar dentro de nós, para equilibrar isso tudo. Então a gente não pode ignorar que existe algo aqui. Então, quando a gente diz, eu não consigo sentar no chão, quando a gente diz, eu não consigo ter esse movimento de abertura de quadril, ou seja, que os joelhos caem no chão, eu não consigo manter minha coluna ereta, eu não consigo tirar os meus ombros da orelha, a minha cervical, a minha musculatura aqui embaixo nos ombros dói muito. Eu não consigo esticar os meus braços. A gente está falando de aspectos que são emocionais, que são mentais e até espirituais que estão ali também. Então, a gente também precisa se esforçar dentro do nosso sadhana com o movimento. O movimento é a base da encarnação debaixo desse sol. Tudo que está debaixo desse sol se move. Quando deixa de se mover, o que a gente fala nessa esfera? Que a gente morreu.
Então, boa parte do adoecimento, a gente começa a perceber que a energia vital vai parando, não é assim? Ou que essa energia vital no corpo físico, ela vai se concentrando em um lugar, mas se concentrando a ponto de sobrecarga. Por exemplo, na mente, vira um desequilíbrio na saúde mental. Quando ela se desequilibra em certas partes, quando ela vai e foca em uma parte do corpo, ou seja, ela está ali pulsando como todo mais, como quando a gente se machuca, porque o corpo todo olha para aquela dor, o corpo todo olha para aquele desequilíbrio. A gente também começa a ver a baixa de vitalidade no restante do corpo, porque a vitalidade está tentando curar o ponto de desequilíbrio. Então, ali a gente sente um pouco mais. Como a gente vai passando tudo isso, desobstruindo dentro de nós, é também uma mentalização para que, através da respiração e do prana, a gente remova esses obstáculos interiores. O corpo físico não pode ser mais ignorado. E isso significa como você dorme. Isso significa o que você come, como você come, os horários que você come. Isso significa o teu intestino. Isso significa a tua digestão. Isso significa o cheiro do teu suor, o cheiro das tuas fezes, o cheiro da tua urina. Tudo isso precisa ser visto quando a gente acorda e não simplesmente a gente agir mecanicamente. E hoje, com essa tecnologia que invadiu a nossa vida, quantos de nós não acordam com o celular na mão e já vão para. Outro dia eu vi uma devota de Krishna que fez um vídeo genial, que ela falava: se nós tratássemos a Bhagavad Gita do jeito que a gente trata o nosso celular. E aí ela andava para todo lado e ela para, tudo que ela parava assim, tinha alguém falando e ela falava, já ia para ler a Bhagavad Gita e daí ela ia para o banheiro e ela para um pouco e ela para e vê a Bhagavad Gita, enfim, era dentro de uma devota de Krishna, mas algo que a gente vê, a gente se deixou levar por essa tecnologia que devia ajudar a gente. Como aqui nesse encontro, eu agradeço muito a tecnologia, porque torna possível que a gente, em diferentes lugares do mundo, estejamos aqui juntas nesse horário. Ao mesmo tempo, quando a gente perde a mão, essa tecnologia domina a gente. Então a gente acorda com o celular na mão. E a gente já não sente mais o cheiro da nossa urina. E a gente não vê mais como que estão as nossas fezes. E a gente já nem percebe mais como está o nosso corpo físico. Então, dentro disso tudo, a gente também precisa, no nosso sadhana, tem a parte óbvia, que é eventualmente acender uma vela, eventualmente recitar um mantra, eventualmente nossa meditação, nosso. Essa é a parte óbvia. Mas no nosso dia a dia existe também a atenção plena para que a gente possa detectar o que está acontecendo no nosso corpo antes que isso vire uma doença. E a gente consegue perceber. Só que precisa estar atento a esse corpo físico. E a atenção a esse corpo físico é presente momento. A atenção a esse corpo físico é uma prática espiritual também. Como a Rosana trouxe, é o templo. É um templo que a gente precisa cuidar. A gente Suma sempre coloca que os karmas que a gente tem no passado, a gente não sabe como eles vão se manifestar na próxima vida. Então, a oportunidade que a gente tem agora é única. Única. A gente não sabe o que está guardado numa caixinha e que vai manifestar na próxima em conjuntura com o que a gente fez consciente e o que a gente fez inconsciente nessa. Então, agora, o que está acontecendo é muito sagrado. O que a gente puder prolongar dessa existência, embora o nosso corpo físico tenda a decadência no final da vida, enquanto no começo ele está surgindo, a nossa consciência é maior no final da vida, se a gente souber trabalhar isso tudo, porque a gente já viu um caminho e algum caminho já assinou para nós. Então, quando a gente senta no chão, a nossa postura, quantas vezes a gente de alinhar a postura, a gente já não se sente melhor. Agora, quando a gente está triste, a gente vai se encolhendo. E olha que coisa interessante, porque da mesma forma, quando a gente vai para o caminho espiritual, parte da história é a gente se abrir, parte da história é a gente subir, não é assim? É a gente sair do mundano, é a gente se abrir para amar de novo, para receber o amor, abrir também essa mente para que essa consciência possa emergir. Abrir o nosso corpo físico também, que vai se fechando. Subir, elevar esse corpo físico. Como que isso a gente vê numa trajetória? Não é comum a gente, com o tempo, ir se envergando, se fechando e até mesmo perder a nossa altura? Já perceberam com os nossos pais, com as pessoas mais velhas que nós, num processo natural?
Esse corpo parece que vai diminuindo e vai envergando. Então a gente precisa fazer algo para que esse corpo físico se alinhe, para que a gente tenha a postura correta, de ação correta, não só aqui, não só no que seja uma vida espiritual, mas nessa vida espiritual que contempla o corpo físico, uma vida espiritual no mundo. Uma vida espiritual no mundo inclui a nossa encarnação e o nosso corpo físico. Então, eu peço aqui para que a gente possa olhar com atenção para esse corpo físico, sem desdém e sem medo. Sem dúvida nenhuma, ele é algo que tem uma porta para os sentidos e para o prazer. Agora, a gente não precisa ser dominado por isso. E a partir da hora que ele se torna um templo realmente consciente, a partir da hora que a gente percebe ele como um veículo, a partir da hora que a gente trabalha o complexo como um todo, esse corpo físico pode ajudar demais no processo, em vez de atrapalhar. Então, a gente, no caminho espiritual, ou mesmo no caminho do serviço, ignorar o corpo físico, porque o serviço ele também é muito cultuado em todas as frentes espirituais, porque ele é uma porta para o altruísmo. O altruísmo faz com que o egoísmo, o ego, abaixe um pouco. Só que como é que a gente consegue fazer tudo isso ignorando? Então a gente vê pessoas no serviço que absolutamente depois de algum tempo não conseguem mais exercer aquele serviço. Por quê? Porque o corpo físico não foi cuidado. Então, o que que vai custar para nós que a gente ignore esse corpo físico durante tanto tempo? Que a gente ignore os sinais desse corpo físico durante tanto tempo? O que vai custar para nós a gente ignorar qualquer aspecto da nossa existência? E lembrando sempre, a gente quer mudar o mundo. E, sinceramente, eu acredito que a gente esteja mudando. Cada um de nós, a partir do que a gente muda em nós. Isso é muito potente. E essa é a oração superior. A prece para que a gente tenha, de fato, a coragem e a disposição para se mudar, para se alinhar ao plano superior. E, através desse exemplo, inspirar a nossa volta com lucidez, inspirar a nossa volta com o nosso envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável é algo que ainda assim guarda um elemento surpresa, porque a gente não sabe o que a gente assinou naquela reunião antes de encarnar, que a gente prometeu várias coisas, igual político antes de ser eleito, sabe? A gente foi lá e falou várias coisas para ganhar o corpo físico. E a gente não lembra de tudo. E de repente estava difícil nascer nessas condições boas que a gente nasceu. Então a gente teve que convencer as pessoas ali, né? As pessoas ali a falar, dar né, essa oportunidade para nós. Daí o melhor político surgiu em nós. A gente fez promessas incríveis, incríveis, incríveis. E aí, então, tem esse elemento de surpresa, porque a gente não lembra. Tem gente que fala por aí que a gente estava entorpecido na reunião, então piorou ainda mais. Além da gente não lembrar, a gente não estava em sã consciência quando falar as coisas, quando falou as coisas que a gente falou lá atrás. Então, o fato é que tem esse elemento de surpresa. O que eu estou colocando aqui é só para que a parte que a gente pode ter algum domínio, a parte que a gente pode ter alguma influência, para a gente trabalhar nessa parte. E isso inclui a gente ter discernimento das nossas dores. Porque muitas vezes nesse caminho, quando a gente encarna no corpo físico verdadeiramente, a gente vai sentar no chão e a gente fala, então, tá doendo muito, não vai dar. Ou a gente vai lá e fala, vamos abrir o peito. Daí você tenta abrir o peito, esticar o braço. Daí você, não vai dar, tenho certeza que esse negócio tá me machucando, não vou fazer isso porque as coisas vão piorar ainda mais. Aí a gente vai e tenta fazer alguma coisa para ter um pouco mais de força. E aí a gente trava no dia seguinte, que a gente fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Isso não pode ser coisa de Deus. Isso aqui não é uma coisa de Deus. Tem alguma coisa errada. E a gente vai fugir daquilo. Então, eu também quero trazer aqui que a gente voltar a encarnar e a gente provocar curas no corpo físico, eventualmente a gente vai passar por dor. Eu não vou colocar para vocês aqui que tudo isso, ou seja, esse caminho romântico, então vamos para o corpo físico, olha só esse templo do espírito, esse veículo maravilhoso, tecnologia de ponta. Às vezes a gente vai levar uma surra, em função de tudo que a gente fez com esse corpo físico, para esse corpo físico voltar. E aí precisa dessa determinação que está na mente, dessa determinação, dessa firmeza no pensamento de falar, isso aqui é bom para mim, e o discernimento de entender quando que uma dor está curando e quando ela está machucando. A dor que cura, todo mundo já passou por massagem terapêutica aqui também? Massagem terapêutica não é massagem relaxante.
Muitas vezes, quando a gente está numa massagem terapêutica, a gente se pergunta onde a gente estava com a cabeça para entrar naquele lugar. Quando a gente está na acupuntura, a gente se pergunta como é que alguém inventou aquilo? Como é? Não. Aí depois a gente fala, nossa, é ruim, mas é bom, né? Então, esse discernimento do que é ruim, mas é bom, que a gente precisa ter. Porque senão a gente sempre foge para onde? Para a causa do renascimento contínuo, para a roda de samsara. Eu corro do que eu sinto aversão e eu corro para o que eu gosto. E essa é a base da reencarnação. Enquanto a gente não equalizar isso em nós, e o corpo físico é uma bela de uma ferramenta para que essa dor não detenha a gente, para que a gente não seja guiado só pelos prazeres. Então, quando vem o prazer, bendito seja. Quando ele vai, bendito seja. Quando vem a dor, para onde a gente vai? A gente vai para o ódio, para a tristeza, para onde? Esse corpo físico está ensinando tudo isso para a gente. Se a gente ignora esse corpo físico, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Então, cuidar desse corpo físico, sentir que existe essa relação, fazer essa conexão, quando a vitalidade do corpo cai, quando essa vitalidade, esse prana se concentra em um só lugar, quando os elementos desse corpo físico começam a se poluir, igual no meio ambiente, quando a gente olha elementos, a gente fala assim: nossa, isso aqui está muito árido, isso aqui a gente precisa colocar mais água aqui. Não é assim? Isso daqui precisa de floresta. O que que precisa no teu corpo físico? Porque o teu corpo físico é uma manifestação dessa mãe terra, do mesmo jeito que a nossa mãe nos gestou. E a gente está aqui com esse corpo físico, que de alguma forma traz essa experiência dela também. A gente tem um corpo físico, tirando esse nível mais pessoal da encarnação biológica, a gente tem um corpo físico nessa terra que deriva dessa mãe. A gente olha para essa mãe e a gente vê coisas que, se a gente começar a afinar o olhar, a gente vê na gente, e a gente diz: qual é o elemento que eu preciso purificar aqui? A gente já falou de elementos como o ar, que soprando muito na mente, escondem a consciência. Quando a gente fica muito nervoso, muito nervosa, o que que acontece com essa mente? Ela dispara, não é assim? Dispara. O que que acontece com o nosso coração nesses momentos? Ele também dispara. O que que acontece com o nosso corpo físico? Eventualmente ele tem uma dor generalizada. Então, como é que a gente faz um caminho nisso tudo para compreender que existe uma conexão e que essa conexão, quando a gente olha para esse corpo físico com respeito, vai fazer com que a experiência na Terra seja mais elevada espiritualmente? Tudo isso que foi dado para nós foi dado como uma oportunidade. Agora, como a gente usa isso, é como a gente tem perdido a oportunidade, felizmente. Porque a gente recebeu grandes ferramentas, só que a gente não tem muito bom uso delas. Mas foi dado. E se a gente se esforçar, a gente vai entrar em conexão com elas de forma que elas levem a gente ao serviço, ao altruísmo, ao desenvolvimento espiritual. Então eu deixo aqui esse pedido, porque eu noto que é muito comum no caminho espiritual que a gente vai ignorando o corpo físico. E aí chega uma hora que o corpo físico surpreende a gente. É muito comum no elemento serviço que a gente também se ignora, a gente começa a negligenciar a gente, alguns mais, outros menos. Olha para você, lembra que você cuidar de você, o mínimo que seja, vai fazer com que você cuide melhor do outro. Quando a nossa saúde mental se compromete, é quando a gente tem dúvida. E quando a gente cuida do outro, a gente ter dúvida, é quase que um desserviço ao ser que está na nossa frente. A gente precisa ter uma firmeza para saber, uma lucidez para saber, uma firmeza no pensamento para sempre permanecer elevado. Uma firmeza nesse pensamento, essa lucidez para tomar as decisões corretas. E tudo isso é influenciado por esse corpo físico. Então, esse corpo físico tem o descanso necessário. Esse corpo físico tem a alimentação que ele necessita. E mesmo dentro do que é o veganismo, a gente observar os horários que a gente come, as quantidades que a gente come, influenciar os elementos desse corpo físico através do que a gente come. Como a gente se sente. Presta atenção na tua pele, como está a tua pele, como estão as tuas articulações. Sente o cheiro das tuas fezes, o cheiro do teu suor, o cheiro da tua urina,
Observa o teu cabelo. Não é um sistema de beleza padronizado, muito pelo contrário, é um sistema de autenticidade. O universo fez um só de você. Então não existe como você se comparar, não existe como a gente se comparar a um outro. Fez um só. Olha para o teu complexo e se pergunta como é que dentro desse complexo, dentro desse atletismo espiritual que nós nos candidatamos, como é que eu faço para esse corpo, para esse complexo, favorecer esse atleta espiritual que quer chegar num ponto aonde a nossa vida possa ser de fato de benefício para os seres, através do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz. Graças. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos, respirar profundo e se conectar com esse corpo físico. Quem está sentado, sentada em uma cadeira, só tenta, mesmo sentado com os joelhos, ou seja, com as plantas dos pés no chão, procura ainda assim tirar as costas da parede ou do encosto dessa cadeira, dessa poltrona. Quando sentar para meditar ou para o exercício respiratório, procura também fazer isso fora do colchão, fora da cama. A cama já está no inconsciente coletivo como um lugar de dormir, de sono. Nem que você tenha um tapete, uma almofada ao lado da cama. O ideal é que você tenha um espaço, um canto da tua casa, do lugar onde você está, onde você possa colocar a tua coluna ereta. Então, quem está sentado, desencostar. Quem está no chão, observar se a abertura do joelho direito e a abertura do joelho esquerdo são iguais. Quem está no chão, também observar se os joelhos estão descendo no máximo. E para isso é necessário que os tornozelos não apoiem debaixo das pernas. É também necessário observar para quem está sentado, sentada no chão, se abrir, ter essa abertura do quadril, faz com que as costas se fechem. É preciso ganhar espaço. O corpo físico não pode ser um sapato apertado para o espírito. Ele precisa ser, outra vez, um templo. Independente de onde você está sentado, de onde você está sentada. Observa que a tua coluna permaneça ereta. Que os teus dois isquios, os dois ossinhos no teu bumbum, que você possa sentir o contato desses ossos com a terra. Percebe se a tua cauda está para dentro ou se essa cauda, o cóccix, aponta para baixo ou até mesmo para trás. Procure esse movimento, independente de onde você estiver sentado e sentada. A cauda para dentro é medo. O medo, ele impede especialmente o meio do corpo. Com medo a gente encolhe o meio do corpo.
Esse terceiro chakra obstruído, a gente não sobe para o coração, para o cardíaco. Não existe como saltar de um centro energético para o outro, não existe como saltar no caminho espiritual. Existe como a gente caminhar com firmeza e disciplina, inclusive dentro de nós. Observa com a tua terceira visão, com os teus olhos fechados, 3 linhas no teu corpo. Uma vertical e 2 horizontais. A vertical conectando a coluna, os chakras na coluna, esses centros energéticos. E 2 outras nos teus ombros, as horizontais, e no teu quadril. Visualizando essas linhas, alinha essas linhas. A linha dos ombros, a linha do quadril, em relação ao chão, ao céu. E essa vertical que faça você se lembrar que você é a união entre esse chão, essa terra, essa mãe e esse céu, esse pai, esse alto. Você traz do alto pelo teu coronário essas antenas, esse coronário aberto, permite que a tua terceira visão, também aberta, possa enxergar esses aspectos superiores. Isso tudo, o que você recebe por esse coronário, ancora na terra pelos teus pés. Ou seja, você recebe pelo coronário, doa pelas extremidades, mãos e pés. As mãos, os braços estão conectados especialmente com o cardíaco. Quando o cardíaco está impedido, as mãos, os braços agem a partir da mente. O coração e o amor devem ser regentes. Quando a energia ancora, passando por todos os teus chakras, descendo a tua coluna, tuas pernas, das pernas dos teus pés e dos pés para o chão, você também descarrega. Você também ancora, traz para a superfície terrena tudo isso que passou por você. E essa é a razão que a gente se curva com o coronário aos pés do mestre. O mestre já tem a conexão estabelecida do coronário com o alto e é capaz de descarregar sobre nós, a partir das plantas dos pés dele e dela, para o nosso coronário, quando a gente é capaz de humildemente se curvar à sabedoria dele, dela. Visualizando essa energia que se recebe pelo coronário, visualiza também você, a tua encarnação, como um ponto de união e conexão entre esse céu e essa terra.
executando aqui instruções superiores. O teu coração, o teu chakra cardíaco, aí existe um portal. Esse portal, para ser aberto, precisa que mágoas, medos e inseguranças sejam removidos desse coração. Purifica teu coração com fé, com entrega, com confiança. E relembra que esse chakra pode ser ativado também através da tua respiração, que expande a caixa torácica, que a partir do corpo físico influencia o sutil. Respira levando a tua atenção para esse corpo físico, para as mensagens desse corpo físico como mestre para você. Se você anda cansado, cansada, se você tem sentido dores, se existem certas posturas que se tornaram habituais, como por exemplo se colocar em uma perna ou na outra perna, cruzar os braços. O teu lado direito é regido pelo hemisfério esquerdo do teu cérebro. A lógica, o masculino. O teu lado esquerdo pelo hemisfério direito. A mãe, o feminino, a intuição. Existem pistas no teu corpo, marcas, e você precisa aprender a ler essas marcas, a interpretar essas pistas e a equalizar esse aparelho, para que a própria tecnologia dele permita a cura dele, para que você dure mais na bendita oportunidade que te foi dada, para ocupar esse tempo e espaço, sem favorecer caprichos do ego e vaidades pessoais, ocupar esse tempo e espaço para que seja possível o teu crescimento, a tua evolução e, através de você, o favorecimento da vida de outros seres. Dentro desse mapa que é o corpo físico, a parte de baixo do teu corpo representa teus ancestrais. Observe as tuas articulações em relação aos teus ancestrais. As articulações coxo-femoral, joelho, tornozelos. E se direito ou esquerdo, relembra dos hemisférios e da regência. Observe essa ancestralidade, as tuas pernas e pés, como raízes.
Quanto mais firmado, quanto mais firmada você estiver, mais você poderá crescer alto ao céu. Para frente e para trás, a posição neutra do peito. Se o peito é projetado para frente, atrás as escápulas se fecham, dizendo para nós que o cardíaco para o passado se fechou. Existe mágoa. Aonde existiu um golpe profundo no passado, deve ser curado no emocional, deve ser curado no mental. Inclusive, para que esse chakra cardíaco não influencie o coração e os pulmões. Com desequilíbrios variados, que apenas tentam chamar a atenção, a consciência de quem nesse corpo está, para que curas possam acontecer. Se os teus ombros vivem tensos, eles inibem o teu chakra da garganta, justamente por onde existe uma rodovia, uma estrada sublime entre a tua mente, que é consciência, entre o teu coração, que é portal. É preciso desobstruir, é preciso deixar ir. O corpo físico não pode ser um depósito de emoções mal resolvidas, de pensamentos de autodepreciação. Através da tua respiração e da tua consciência nesse momento, caminha no teu corpo físico, varrendo esse corpo físico de dentro para fora com a tua respiração, com o prana e a vitalidade dessa respiração. Trazendo uma compreensão. Se você vive preocupado e preocupada, você tranca a musculatura do teu rosto, especialmente da tua testa e entre as tuas sobrancelhas. E as preocupações previnem a confiança, a entrega. Solta a tua musculatura facial para que você possa enxergar o que a vida quer dizer através das aparências que os olhos físicos enxergam. É preciso ler o corpo. Você está de posse de um grande milagre, de uma grande bênção. Essa posse instruem os sábios. É momentânea. Essa posse, nos dizem os sábios, dura não um tempo rígido de anos, mas respirações contadas que pelo teu karma, pelo teu dharma,
te foram dadas. O teu poder, dizem os sábios, é prolongar ou reduzir a duração dessas respirações. Portanto, te conscientiza que a tua vida, quando desequilibrada, ansiosa, com medo e insegura, previne a franca respiração, a expansão da tua caixa torácica, do teu coração e pulmão, nutrindo o teu corpo inteiro, prolongando dessa forma as tuas respirações e o teu tempo na Terra. É o teu livre-arbítrio que determina o teu tempo sobre esse chão. Usa com sabedoria esse tempo, para que esse tempo seja usado para elevar não apenas o teu espírito, mas através de você, o espírito de quem hoje vaga perdido, vaga esperando uma prova do divino, que pode ser dada, ainda que você não saiba, pelo teu próprio caminhar. Realiza, portanto, a tua responsabilidade no plano divino e se eleva para esse plano, para que através de você sejam operados os milagres que são esperados sobre essa terra. Teus ossos são pedra, teu sangue é água, tua mente é ar. Existe fogo na tua digestão, no teu pensamento. Qual é tua paisagem interior? Como você equaliza a tua paisagem interior? Invocando a sabedoria, invocando os ensinamentos divinos e instruídos por qualquer egrégora, através dos sábios e espíritos realizados dessas egrégoras. Escuta o que você precisa realizar nesse corpo físico, de mudança, de alinhamento. Escuta no aparente silêncio, no sagrado mistério, na beatitude que reside no teu coração. E uma vez tendo escutado, tendo ouvido, tendo percebido, conscientizado e realizado, haja de acordo. Porque o mestre, ainda que misericordioso, apenas aponta o caminho. Você precisa ser capaz de percorrer. Silencie agora para escutar. Silencie agora para se curar. Silencie agora para agradecer.
Respirando, finalmente se lembra que qualquer desequilíbrio não é você. Qualquer doença não te faz doente. Você é pleno, é plena. Você é o espírito, a alma, circulando através dessa manifestação. Mas compreende, sim, a bênção que pode existir no desequilíbrio e na doença. Como um alarme, uma pista, um chamado, para que você realinhe a tua rota, revisite a maneira como você tem vivido. A doença também pode ser caminho. E doente, você nunca será, nem jamais pode ser. Você é pleno, você é pleno. A tua alma passa por esse corpo sim adoece, mas esse corpo também se cura. E tudo isso que sangra hoje, seja no teu coração, seja a dor de uma articulação, seja até mesmo o sequestro da saúde mental, tudo isso pode ser, e um dia será, cicatriz. E então, nesse dia, como nos deixou o poeta, ao fim dele, quem passar por você verá que você de fato se feriu e que também se curou. Cura, vem, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. Cura, vem, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. E realiza nesse campo teus mestres e teus mentores, que aqui já estão se manifestando. Esses mestres e mentores vêm em todas as formas. Eles vêm como caboclos, como curandeiras. Eles vêm como homens e mulheres santas, sacerdotisas. Eles vêm como médicos e médicas da alma, do espírito, mas também do corpo físico, das emoções, dos pensamentos. Se abre para receber. Você é digno, você é digna, merecedor e merecedora das curas que não são só tuas, mas por vezes da tua linhagem. Se conecta com os que estão ligados por você, com você por sangue, e permita que através de você, esse campo que na tua consciência chama e invoca esses seres que são médicos da alma, do corpo, do complexo corpo e mente, que você possa irradiar curas para a tua linhagem, para os que vieram antes, para os que chegarão depois, para os que convivem hoje, para essa terra, para esse aqui, para esse agora. Cura, vem, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura.
Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. Cura, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. Cura, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. Cura, vem curar. Vem curar todas as doenças, santa cura, vem curar. Cura, vem curar. Vem curar todas doenças, santa cura, vem curar. Namastê. Eu agradeço aqui todos os mestres e mentores que acompanham vocês e que fazem com que esse campo se expanda para seres outros e para tamanhos, reverbere em maneiras e formas que a mente não pode conceber, mas que o espírito sente e se emociona. Eu agradeço por me emocionarem. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida. Amanhã nos veremos de novo e até lá, cuidem desse aparelho. Cuidemo-nos e nos inspiremos mutuamente. Embora o mestre não esteja presente, ele se manifesta nesse campo e no nosso coração, nos nossos pensamentos. Muito agradecida.